Olá, saudações, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, podendo levar até vocês explicações ou traduções que muitos de vocês desconhecem. Então, ajuda na expansão da consciência, ok? Hoje, lembrando, dê um like positivo aí no vídeo, assistam o vídeo inteiro, porque é para o vosso bem, ok? Clique no sininho negro para receber recado de quando sempre que eu posto um vídeo. Inscrevam-se no canal, que é importante, e compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esses conhecimentos, ok? Então hoje a aula 102 de certa maneira, é uma continuidade da aula 100, porque vamos falar da leitura corporal, o porquê das doenças, né? Que em geral são psicossomáticas, ok? Vamos inicialmente dar uma explanação sobre o que é a fisiognomonia, porque faz parte da leitura corporal, só que olham somente pelo rosto, ok? Analisam uma pessoa somente pelo rosto, as expressões. Como seria se você pudesse olhar para seus filhos e conseguisse detectar tudo aquilo que eles possuem de melhor dentro de si e o que poderia fortalecer neles para que pudessem vencer na vida com um mínimo de insatisfações? O mundo em que vivemos hoje é construído por sonhos, sonhos que dependem de pessoas. Tudo o que temos e fazemos, tudo aquilo que utilizamos ou passou pelas mãos de alguém, ou irá para a mão de alguma pessoa. 100% dos nossos relacionamentos são com pessoas. Grato. 100% dos nossos líderes e colaboradores ou clientes são pessoas. O amor, a atenção e a ajuda que recebemos também provém de pessoas. Se você não entende as pessoas, sua vida pode estar com problemas. Sua vida familiar, seus negócios provavelmente não darão certo, exatamente por você não entender as pessoas que estão em sua volta. Nós vivemos em um mundo rápido e competitivo, onde estamos concorrendo com pessoas que se dizem melhores o tempo todo e quase nunca sabemos realmente quem está ao nosso lado. Já não nos sentimos confortáveis nem para nos abrirmos com nossos vizinhos, que mal conhecemos, ainda mais com pessoas estranhas de convivência diária. A fisiognomonia trata-se da leitura das tendências, das características das pessoas através do formato dos ossos do rosto e da pele que compõe nosso rosto e todo o nosso corpo. Nossos pensamentos dão origem a sentimentos que influenciam nosso cérebro e geram hormônios que vão definir, de acordo com a sua quantidade, como o nosso corpo vai se desenvolver e estimular padrões de comportamento. Esse estudo secular é chamado de fisiognomonia no mundo todo e de morfopsicologia em países como França, Espanha, Portugal e México, onde usam na educação, na contratação de pessoas e até na área criminal. Na Grécia Antiga, filósofos ilustres se dedicaram ao estudo das aparências. Aristóteles e seus discípulos, por exemplo, chegaram até a elaborar teorias sobre como as feições de alguém refletiam seu espírito. Não vou me alongar na explicação, pois toda ela está no link que deixarei na descrição do vídeo. E em outros que vocês podem procurar, como eu sempre digo, né?
para se inteirar do assunto, pois creio que já tenho o suficiente para entenderem que a fisiognomonia também é parte da leitura corporal, sendo uma função específica de um terapeuta que se utiliza dessas técnicas, porém é parte da leitura corporal, pois o terapeuta que usa a técnica dessa leitura pode se utilizar também da fisiognomonia para detectar possíveis problemas psíquicos e doenças corpóreas no consulente. Ok? Vamos à leitura corporal. Vamos explicar o que é ela. Ou seja, quem a utiliza consegue enxergar a origem das doenças, mesmo que psicológicas. Ou seja, são psicológicas, como eu disse, psicossomáticas, né? Alguns filósofos dizem: o que você pensa e come é o que você é. Então, as doenças mostram exatamente o que você é. Aliás, a maioria delas são psicológicas. Algumas têm origem no DNA e nos hormônios, porém todas são oriundos da configuração mental do humano, com suas criações indevidas, com seus medos, suas crenças absurdas, com seus traumas, com a sua inconsciência, advindo até de vidas passadas. O bom terapeuta de leitura corporal, por vezes, até com uma única consulta, consegue determinar a origem da doença da pessoa. Aliás, muito usado por psicólogos, psicoterapeutas e psiquiatras. Depois dessa explicação, creio que tenha ficado claro o que é a leitura corporal. Vamos então à descrição de algumas doenças e suas comprovadas origens. Notem bem que dissemos que o problema vem do cérebro. No entanto, vamos deixar bem explicado que, em verdade, é o que a boca cala, ou as atitudes é que levam ao cérebro a causar as doenças equivalentes, pois vocês são os causadores das próprias doenças. E a leitura corporal, psicoterapeuticamente, tende a destruir tudo que você aprendeu e vem acreditando até hoje, e que está lhe causando males. Mudanças que podemos fazer também, utilizando-se por vezes da hipnose ou ainda a programação neurolinguística. Da cabeça aos pés, tudo foi estudado, comprovado que parte do nosso corpo mostra uma linguagem a ser entendida, desde a cabeça, tronco e membros, assim como cada órgão interno, cada impulso nervoso do cérebro que comanda todas as emoções. Quando analisamos os movimentos do corpo ou o funcionamento de cada órgão, percebemos que carregamos diferentes sentimentos para diferentes movimentos do nosso corpo. O desejo de mover dedos ou membros, o desejo de expressar, faz com que abramos a boca para falar, como estou fazendo agora. Tudo é naturalmente dirigido pelo desejo inconsciente de realizar, ou seja, fica automático, né? No entanto, existem desejos inconscientes que fazem parte do cérebro, que nos impulsiona com energia para mover ou imobilizar partes do corpo. Exemplos são as paralisias musculares, psicossomáticas, ocasionadas por um desespero de causa e pelo sentimento de fim de estrada. Quer dizer, não aconteceu o fim da estrada, mas a pessoa sente-se assim. A tensão nervosa chega a paralisar seus membros e até mesmo a fala. Há infinitas emoções ou reações nervosas que causam doenças. Grande parte delas a medicina não reconhece como inconsciente. Vamos mostrar, então, como o pensamento pode transformar o seu corpo através de reações químicas comandadas pelo famoso cérebro. Eu vou explanar aqui alguns sintomas, algumas doenças apenas, porque é uma gama imensa, certo? Então vocês podem procurar aí
no Google, leitura corporal. Vocês vão ter muita coisa a respeito e praticamente a descrição de todas as doenças e a origem, ok? Então vamos começar com aneurisma cerebral. É na cabeça, né? E são os problemas. Eis a questão. A cabeça está relacionada com a razão, quando o indivíduo não permite que as emoções o guiem e tem pressa de resolver alguma questão pela própria razão. Precipitam-se problemas ou acidentes em sua cabeça. Seu inconsciente está lhe mostrando que, por mais inteligência que possua, a cabeça tem limites. Tumores ou aneurisma no cérebro indicam, ou de uma forma geral, né, indicam não só pensamentos negativos, coagulados e enraizados pela teimosia e não querer mudar esses conceitos, mas também conflitos profundos e constantes entre os familiares. Quando esses tumores ocorrem em crianças, eles indicam que os pais, que são yin e yang, ou seja, positivo e negativo, frio e quente, estão em atrito extremamente irracional. Buscam a própria razão, acreditando teimosamente em fatos antigos e negam-se a renovar seus conceitos. Isto vale ainda para atritos e conflitos ou ressentimentos guardados dos avós, mesmo já falecidos. Por isso você traz do passado, não só dos avós, de você mesmo, de outras vidas. Sentimentos repentinos de traições devidos à desconfiança e falta de emoção afetiva para com pessoas estranhas causam também rigidez cerebral e tumores. Muitas vezes a educação familiar programa a criança no sentido intelectual. Negam-lhe o direito de ser criança e proíbem-na de ser livre para escolher. Tratam-na sempre de forma a desenvolver o máximo de seu raciocínio através de jogos, de estudos avançados e de conversas com adultos. Vestem-na impecavelmente e as suas amizades são sempre do melhor nível econômico e intelectual possível. Isso faz com que a criança não se conheça interiormente e os problemas emocionais futuros serão para ela sensações inexplicáveis e desesperadoras. E aqui ninguém escapa, nem rico nem pobre. É importante saber que as crianças refletem os sentimentos dos pais até os 14 anos de idade. Até os 7 anos, refletem as emoções da mãe. E até os 14, refletem as emoções do pai. Para que haja equilíbrio entre razão e emoção, é preciso compreender que as emoções são o termômetro de nossa conduta diária. A programação neurolinguística nos mostra que é através das emoções francas que se buscam maiores contatos com o que se deseja, tanto no âmbito familiar como no financeiro, pois toda e qualquer ambição, seja ela material ou espiritual, tem por objetivo o bem-estar emocional próprio. É perdoando, renovando e dando à sua mente uma abertura maior para aceitar ideias de outras pessoas, de qualquer tumor desaparecerá e que você estará livre de acidentes e ferimentos na cabeça. Seja mais flexível consigo mesmo e harmonize com todas as coisas do céu e da terra. A revolta, a desconfiança e a falta de dedicação aos superiores provocam doenças na cabeça. Saibam que a fé sem perdão não funciona. Portanto, o perdão é uma das causas das doenças, assim como uma das curas. Comece então perdoando o outro e se perdoando, pois todos os problemas e doenças em sua existência só têm um causador. Não é o outro, mas você mesmo.
Bom, não vou pormenorizar as explicações, porque tudo está explicado se você pesquisar na internet em relação às doenças. Aqui só estou dando uma pequena explicação sobre as origens delas. E quem quiser, busque maiores informações, lendo, estudando, pesquisando, ou faça uma consulta com os profissionais que já mencionei antes, inclusive comigo. Mas lembre-se sempre, você paga o preço por suas atitudes. Hoje está pagando através de doenças. E se quiser resolver e mudar, vai pagar caro também por uma consulta ou tratamento. Neste mundo, nada é de graça. E o que é dado de graça não é valorizado. Outra coisa, se você não acredita no que está sendo revelado, saiba que o problema ou a doença é só sua. Toda sua. Mude de atitude para que sua vida mude. Outro, porém, a ser mencionado é que não é só isso que resolve, mas principalmente a busca pela verdade, pelo Criador, pela luz que está dentro de ti ou dentro de você. Essa consciência de luz é a energia curadora. Acima de qualquer tipo de terapia e medicina, no entanto, para que ocorra, ou seja, essa energia é curadora, está acima de qualquer terapia ou medicina. No entanto, para que ela aconteça, vai depender justamente da sua atitude. Atitude para consigo mesmo e para com o outro, além do merecimento. Pois esse terapeuta da luz sabe mais sobre você do que qualquer outro terapeuta humano. De modo geral, os problemas em todo o crânio estão ligados a egoísmo, presunção, arrogância, ignorância, ou seja, a padrões repetitivos, ou seja, questões derivativas do ego, ou a famosa prisão humana. Vamos tomar um cafezinho? Próximo item. Coluna vertebral, a famosa. A coluna vertebral é o suporte do corpo e o pilar da estrutura óssea e muscular. Ela é responsável pelos movimentos dos braços, pernas e dos órgãos. Pela análise psicológica, a coluna simboliza nossas raízes genealógicas e tudo que suportamos dos dilemas da vida. É como um grande pilar de um edifício, onde a parte invisível é a que sustenta a estrutura toda. A parte invisível, no caso da coluna, são nossos antepassados. Quando uma criança nasce com problema de coluna ou desvio de vértebras, é porque a desarmonia familiar vem de muitas gerações. É o tipo de família que necessita de apoio espiritual e psicológico, pois as estruturas estão cada vez mais abaladas entre pai para filho ou de pai para filho. Nesse caso, os pais deverão recorrer à sua religião, que eu discordo, né, da questão da religião, porque a religião é um paliativo como os remédios. E orar sim, mas não aquela oração que fazem na igreja. Orar de coração puro, como venho ensinando a vocês, consciência, quase em todos os vídeos que eu falo. Orar pelas almas dos antepassados também é desnecessário, porque você mudando a sua atitude, você já está fazendo a mudança do antepassado, ok? Isso aí é um pouco de, puxa-saquismo, vamos falar assim. Uma vez que de geração a geração ocorre uma interferência energética. Também há a interferência inconsciente dos próprios pais que vivem em desarmonia. Todo e qualquer aspecto negativo da conduta dos pais refletirá na saúde dos filhos. Desvio da coluna
significa que a pessoa tem medo de tomar decisões importantes, porque teme perder ou magoar alguém. Ela está normalmente lotada de responsabilidades, sendo que a maioria dessas responsabilidades não deveria ser sua. Costuma assumir tarefas dos outros e, com isso, suas costas ficam sobrecarregadas. Por mais que ore, essa pessoa tem sempre dúvidas e não confia plenamente no futuro. Ou seja, repetindo, a fé ou a oração sem a devida atitude não vale nada. Saiba que tentar apoiar-se em velhos pensamentos, por falta de habilidade para suportar a vida, provoca desvios de vértebras, e pensamentos travados travam a coluna. Conheça o simbolismo do seu corpo para comunicar-se melhor consigo mesmo. Aprenda a respeitar seus limites e respeite-se acima de tudo, pois sua coluna foi projetada para suportar você e não o mundo, né? Ou seja, aqui nós estamos falando de um exemplo da psicossomática, certo? Mas, como no outro vídeo eu expliquei, nós sofremos também a força da pressão atmosférica, ok? Aí é um jogo tremendo, mas em geral também são os traumas ou você querendo carregar o mundo. Cuidado com o volume dos pensamentos e das emoções que você carrega. Aqui mostrei apenas o que significa o problema na coluna, ou os problemas na coluna. Porém, cada parte dela é subdividida em cervical, torácica, lombar, sacro, cóccix, ok? E tem a sua análise individual. Mas aqui está o básico. Aí, se você quer saber mais, como eu disse, vai pesquisar, vai estudar. Está tudo aí disponível para você na internet. Problemas nas articulações. As articulações simbolizam a gratidão no relacionamento humano e facilidade para compreender as mudanças obrigatórias no seu rumo. Quanto mais natural e confortador for seu jeito de aceitar a vida, com suas atribulações, né, e mudanças repentinas, mais saudáveis serão suas articulações. Quem não sente gratidão e alegria pelas coisas simples, que tanto as outras pessoas quanto a natureza lhe proporcionam, não reconhece comumente os favores e gentilezas que lhe dedicam e não percebe a grandiosidade de cada gesto, por menor que seja. Está sujeito a ter problemas nas articulações, e principalmente na articulação da coxa, com o quadril, a cabeça do fêmur, que simbolizará a avareza e a mente inflexível e apegada. Portanto, quanto mais você for compreensivo e flexível com as atitudes alheias, melhores e mais livres serão as suas articulações. Articule-se com sabedoria. Lembrando novamente, como na coluna vertebral, cada articulação do corpo tem uma origem em relação às atitudes e condutas do humano. Então, vocês podem ler e estudar especificamente o que causa dor na articulação do ombro, o que causa dor na articulação do cotovelo, o que causa dor na munheca, o que causa dor nas dobras do joelho, no calcanhar. Cada uma é específico a um problema psicossomático que você causa, ok? Ossos simbolizam a estrutura e a formação da personalidade. Quando uma pessoa resiste rebeldemente à autoridade dos pais, chefes, marido, esposa, etc., rompe a harmonia do relacionamento e, inconscientemente, provoca fraturas ósseas, significando quebra
de relacionamento ou da autoridade alheia. Ossos fortes significa que sua personalidade não se deixa abalar por muito tempo por comandos externos. Você sabe respeitar as ordens ou pelo menos confia em si mesmo, sabendo que não é através da rebeldia que sua livre expressão será respeitada. O importante nesse caso é conseguir fazer prevalecer sua opinião harmoniosamente e não através de atritos, de imposições. Seja flexível, se for preciso, e cumpra humildemente com as suas responsabilidades, porque é só assim que você saberá conhecer os verdadeiros objetivos dos superiores. Saiba ceder e aprenda a argumentar com inteligência. A rebeldia e a resistência provam que você não tem confiança em sua própria personalidade. Quem se garante não se intimida e nem se rebela, mas procura resolver os problemas com seus opositores pacientemente. Quando você conseguir manter a calma profunda, reconhecer que as opiniões opostas às suas serão boas para você ampliar seus conhecimentos e que existe tempo para tudo se realizar, então certamente os seus ossos ficarão resistentes a qualquer choque, pois refletirão uma conduta flexível e, ao mesmo tempo, forte. Se você vive em ambiente onde recebe ordens contra sua vontade, procure verificar se seu comportamento não está demonstrando a aparência de irresponsável e fazendo com que seus superiores peguem no seu pé constantemente. Cuide de suas coisas com carinho. Respeite o espaço dos outros e saiba responder calmamente às perguntas que lhe são feitas, sem ofender-se nem se alterar. Esteja sempre em paz em suas decisões. Com certeza, todos passarão a respeitá-lo e acreditarão mais em seus objetivos. Não dê motivos para que as pessoas pensem o que entenderem de você. Seja sempre sincero e cauteloso. E você que tem problemas nos ossos, não adianta ficar enchendo a cara de vitamina D e tomando sol, se você não resolver isso aqui, ó. O problema nos ossos vão continuar. É assim que é. Outro, alcoolismo. Uma grande gama de pessoas nesse problema, né? O alcoolismo não é tão difícil de curar. É difícil fazer com que as pessoas entendam do que o alcoólatra precisa. Não se sabe quem é mais teimoso, quem bebe ou quem implora ao alcoólatra que pare de beber. A falta de amadurecimento em algumas áreas do cérebro de um adulto faz com que ele encare a vida de forma distorcida. As dificuldades, que para alguns são simples de resolver, para essas pessoas tornam-se complicadas, principalmente se elas tiverem uma educação que lhes exigia comportamento exemplar e pela qual era impossível expressar sua própria vontade. Muitos pais, e até mesmo familiares, ensinam aos meninos que homem não chora, idiotice, ignorando que estão criando bloqueios na mente dessa criança ou dessas crianças. Há pessoas que, quando bebem, dizem coisas sem nexo. São os bêbados briguentos, ou sentimentais, etc. O que acontece com eles é que os sentimentos reprimidos no dia a dia explodem quando a consciência deixa de censurá-los, porque o receptor cerebral ficou entorpecido pelo álcool. O bêbado sentimental é aquele que tem acumulado dentro de si motivos para chorar, mas que reprime essa vontade pela autocensura, que considera vergonhoso ou feio chorar. Deixando de se reprimir
extravasa seus sentimentos e chora. O bêbado briguente é aquele que vive sempre com muita raiva, mas não a expressa, pois acredita que um cavalheiro que se preza não fica zangado e nem grita à toa. Por isso, reprime o sentimento de raiva e finge serenidade, mas na realidade está fervendo por dentro. Em certas ocasiões, pensa em pegar objetos e atirá-los, porém acha que tal procedimento é muito vergonhoso para um cidadão civilizado e contém-se, reprimindo essa vontade. Mas tais sentimentos ficam apenas confinados, não desaparecem. Portanto, quando se ingere bebida alcoólica, ocorre a inibição da autocensura e o indivíduo passa a dizer coisas sem sentido, a jogar objetos, a implicar com as pessoas que o cercam por motivos fúteis e a resmungar bobagens. Tal comportamento não é o resultado da bebida em si, mas dos sentimentos nutridos e acumulados na mente da própria pessoa, os quais são liberados em consequência do entorpecimento do cérebro. Lembra que eu sempre falo para vocês aqui, o problema é a mente. A mente te engana. Não é a consciência. Quando você tem consciência, a mente fica de lado. Outra, câncer. Apesar que eu tenho especificamente um vídeo aula falando sobre o câncer, vamos repetir o significado corporal por ser muito importante, ok? Caso vocês não assistiram o vídeo. Ou caso você que está chegando não tenha assistido. Aliás, seja bem-vindo. Câncer. O corpo está associado a pessoas íntimas, família e parentes. Em japonês, Nikushin é o corpo carnal, bem como a família e os parentes. Todos os tumores que se formam no corpo, sarcoma, câncer, quisto, etc., são concretizações de tumores mentais, formados por conflitos entre pessoas da família. Quando uma pessoa arrasta uma mágoa por muito tempo em seu coração, na verdade não seria em seu coração, como eu sempre corrijo aqui, tá? A mágoa está aqui, ó, está aqui no cérebro. Ele só reflete para o coração, entre aspas. Ele reflete no câncer, no caso aqui. Seu universo começa a se desarmonizar, causando distúrbio celular. Ressentimentos antigos, guardados em segredos e originados pelo medo de perder alguém ou por achar que perdeu o único amor da sua vida, fazem concretizar um câncer no órgão relacionado ao fato. O câncer, na verdade, é fabricado pela mente humana por razões profundas que só o seu inconsciente conhece. É uma forma de imobilizar pessoas para o seu lado, de punir alguém que o feriu profundamente, mesmo à custa de sua própria vida. Ou de autopunição, por nunca ter agido como você acredita que deveria ter naquelas situações amargas. A doença não desaparecerá enquanto o doente estiver retendo em seu coração, de novo, está errado, em sua consciência, a mágoa, em seu cérebro, a desarmonia por uma ou mais pessoas. Em primeiro lugar, o portador da doença precisa compreender que não deve construir um castelo e viver só desse sonho, porque assim um dia, depois de derrubado o castelo, sua vida perderá a razão de ser. Devemos amar, dedicarmos-nos e respeitar, mas também aceitar as mudanças que o mundo traz. Perdoe profundamente aquele que o feriu. Se você já esqueceu quem o agrediu, reflita calmamente que tudo virá à sua mente, de forma nítida, pois casos assim são sempre evidentes. Liberte todo o seu passado e construa coisas novas para o futuro. Ame-se com todo carinho e decida
ser feliz em outro território, ou procure reconquistar o relacionamento perdido por meios sábios e não através dessa doença que não resolverá nada. Tente entender as razões da outra pessoa e aceite no relacionamento. Ninguém está certo 100%. Perdoe seus pais, todos os parentes e principalmente seu cônjuge, que também é uma vítima da ausência de diálogo. Aliás, muitos dos problemas entre casais é a falta de diálogo. Seja o que for, tudo pode ser esquecido ou modificado. Acredite na felicidade e seja dono de sua própria vida. Sinta-se livre para recomeçar e saiba que nenhuma doença é incurável. Entenderam? Muitas pessoas se curam quando reconhecem humildemente seus erros e aceitam os erros dos outros, procurando entender sem ressentimentos. Se a doença ainda não desapareceu, é porque seu subconsciente continua guardando lembranças negativas. Mantenha uma conduta alegre e positiva a todo instante e decida se curar para recomeçar. Enxergue essa postura de vítima que você carrega e mude seus objetivos construindo sua independência. Faça planos e confie na previsão da natureza, que só poderá ajudá-lo se você desistir de querer que tudo seja à sua maneira. Liberte-se até de suas próprias cobranças orgulhosas. Caso você não consiga transformar-se com seus próprios esforços, procure a ajuda de profissionais da área psicológica, terapias modernas, neurolinguística e toda forma de amor incondicional. Você precisa se impregnar de esperança e dinamismo. Todas essas aulas que eu ministro para vocês, de certa forma, têm a ver com a mudança do seu psicossoma. É fazer com que você expanda a sua mente, expanda a sua consciência, né? Faça mudanças na sua vida para que você seja melhor do que você já é. Ok? Vamos lá. Você precisa impregnar de esperança, se impregnar de esperança e dinamismo. Cure-se. Só depende de sua decisão. Informe-se sobre essas curas e siga o caminho. Amplie sua consciência e não se acomode. Nem se apoie nas opiniões alheias. Você é a própria cura. Um lembrete. A busca da perfeição exige um esforço constante. Não desanime jamais e saiba que, por pequeno que seja o resultado obtido do seu trabalho, você já estará evoluindo. Aproveite a natureza para relaxar e, se estiver sob o manto da luz, o resultado será ainda maior. Problema no fígado. O fígado é um autêntico laboratório químico. Provoca modificações em quase todas as substâncias que chegam até ele. Filtra todos os produtos ingeridos e elimina substâncias tóxicas. Ele também decompõe moléculas alimentares que serão absorvidas pelo organismo, tornando assimiláveis determinada substância que o organismo repeliria, e armazena substâncias hepáticas que servem de reserva, tais como moléculas de gordura, proteínas e vitaminas especiais dos alimentos. O fígado processa a produção de nossa fonte de energia, que é o glicogênio, e controla os açúcares do corpo, transformando-os em reservas ou eliminando-os. Seu trabalho é de aceitação, análise e transformação benéfica para a vida. Pessoas que analisam a vida de forma rebelde em seu passado alimentam raiva constante e não aceitam determinadas ajudas. Contrariam a verdadeira função do fígado. A rejeição do amor,
a ira dominante, o nervosismo expresso com crises de raiva, as críticas rígidas e crônicas, a atribuição dos sofrimentos pessoais, as falhas dos outros e não a aceitação da necessidade de mudanças. Repelindo furiosamente os revolucionários, são motivos de sérias lesões do fígado, que, conforme a sua natureza, tenta processar tudo com organização e humildade. Ok? Então, você que tem problema no fígado, precisa aceitar mais certas coisas. Vamos lá. Diabetes. O acúmulo de muitos golpes contínuos, como o amor perdido, frustrações financeiras, traições, faz com que a pessoa se apegue àquilo que já passou, porque inconscientemente não consegue se acostumar à realidade das perdas. Assim a pessoa arrasta uma profunda mágoa pelo que ficou no passado e sente que o doce da vida acabou. A partir de então passa a temer o futuro, porque sabe que o gosto dele pode ser amargo. E a insegurança predomina em seu coração, em sua consciência. Quando você compreender que criamos nosso próprio destino, perceberá que aconteceram tantas coisas só porque você não aprendeu a controlar seus pensamentos. Tudo que você já viveu foi apenas para ensiná-lo que, mesmo com problemas, poderemos achar a vida doce, pois quem dá mais sabor a ela somos nós mesmos. Espiritualize-se até o ponto de sentir que é agradável poder mudar os caminhos e tentar novos horizontes. Solte o que passou e perdoe sinceramente todos aqueles que, pela ignorância, o fizeram sofrer. A felicidade não entrará em nosso coração se guardarmos mágoa do passado. Como seremos dignos da felicidade se não soubermos perdoar? Tantas portas e janelas para serem abertas, de onde o sol mostrará o seu brilho e calor. E você aí, preso a fatos que já se foram. Passado, ficou no passado. Por isso chama passado. Problema que já passou, acabou. Entenderam? Acorde, criatura. Seja feliz. Acredite que seu sol sempre brilhou, mas você, que só aprendeu a desconfiar, fechou-se no mundo irreal de habitantes sem amor. Permita a felicidade e a esperança dos novos acontecimentos entrarem em sua vida, livres de toda a imagem do passado. Sinta-se a doçura em seus atos e em suas palavras e deseje no fundo de sua alma a verdadeira alegria de viver. Progrida sem medo do futuro e amplie seus conhecimentos para que você possa descobrir que existem muitos caminhos. De tudo que você já tentou, existem outros. Acredite. Azia. Como tem gente com azia, não? Nossa. Azia representa o medo, puro medo. Pergunte-se, medo de quê? Vamos tentar descobrir. Você não estaria para assumir um grande negócio? Ou talvez tenha de tomar uma decisão muito importante? Você já tomou uma decisão e agora vai ter que assumir as prováveis consequências, certo? Ou será que a sociedade comercial na qual você toma parte está para ser dissolvida e você vai ter que encarar tudo sozinho? Ou você, por algum motivo, vai ter que deixar de fazer aquilo que você mais gosta? Ou você está com medo de finalmente ter que falar com alguém e abrir o jogo? Será que você não está prestes a ter que discutir um assunto desagradável com determinada pessoa? Você pode até estar com medo de voltar a fazer aquilo do que não gosta. E também pode ser que tenha necessidade de cumprir certas responsabilidades.
Bem, seja como for, tente encontrar a resposta em seu interior, mas reconheça que você está com medo. Aliás, né, é o que mais a humanidade tem. Realmente não é fácil admitir que se está com medo, até porque ninguém gosta de sentir-se fraco ou sem coragem diante de uma situação. Quando você conseguir relaxar profundamente, sentir-se psicologicamente seguro e confiar no seu taco com plena convicção, então sim, estará definitivamente livre desse terrível mal que ataca, principalmente empresários e pessoas em posição de destaque, devido ao orgulho forte natural dessas pessoas. Se as ia incomodar novamente, busque conforto com seus amigos, distraindo-se ou mesmo pensando na pessoa que mais lhe proporciona alegrias. Respire fundo, lentamente, recuse-se a sentir medo, seja lá do que for. Às vezes não percebemos nem que estamos temerosos face a uma determinada situação, nem que estamos fazendo uma tempestade em copo d'água, em cima da realidade. As ideias fixas só prejudicam você. Deixe fluir naturalmente. O que está para acontecer, sem dúvida, mesmo que não seja de forma que esperamos, tudo se resolve sempre. Por isso, deixe a mente despreocupada. A mente pré-ocupada causa isso, sem que você tenha noção de que se você se preocupar ou não se preocupar, o problema vai se resolver. É simples assim. Estômago simboliza a forma como assimilamos a vida e como digerimos as ideias. Na Bíblia está escrito: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela. Ou seja, a atitude do que você fala, como você age. As pessoas que reclamam da vida resmungam o tempo todo, demonstram pessimismo, sempre dão o seu contra antes de aceitar uma ideia. Reclamam dos vizinhos, dos filhos, do marido, da esposa, acreditam no pior, etc. São as que provocam fortes dores no estômago, como projeção de uma indigestão mental. Se você tiver dúvidas quanto ao seu comportamento, pergunte aos amigos ou às pessoas da família como você é. Eles podem ajudá-lo a ver e a perceber esses seus hábitos. No começo você temerá por dizer que é mentira ou exagero das pessoas, mas depois perceberá que aquilo que está ouvindo reflete exatamente a imagem que os outros têm de você. O medo de encarar o presente sem poder desabafar, devido ao seu orgulho, a hipersensibilidade que lhe provoca mágoas, pensamentos destrutivos que nunca são eliminados da sua mente. Tudo isso faz você achar que o mundo é perverso e sem descanso. Veja como você se destaca dos demais pelo seu ceticismo e teimosia. Todos estão sempre lhe dizendo: descanse um pouco, não passe nervoso, você precisa se distrair um pouco. E tantos outros conselhos que lhe massageiam o ego. Saiba que se você não quer abrir mão de alguns maus hábitos, mesmo que lhe causem problemas sérios, é porque você necessita de atenção de certas pessoas, pois agindo como vítima, sua muleta será garantida por alguém que você chantageia constantemente. Isso mostra o quanto você deve crescer e buscar no autoconhecimento, para admitir essa verdade e policiar-se. Pare de agir como criança e sinta que para ser feliz é preciso ser alegre e otimista nas opiniões, nas atitudes, na fisionomia e em todos os setores de sua vida. Quando você conquistar e resgatar a coragem, a força de vontade, o amor próprio, a independência emocional e financeira e compreender que, por trás de suas lamentações, se esconde o desejo de pedir algo a alguém.
Então você mudará completamente sua postura e assumirá seus problemas com sabedoria e em silêncio. Se você está em conflito com alguém próximo e isso lhe causa profunda mágoa e raiva, ou se está sempre tentando provar o contrário do que seus adversários afirmam, saiba que você está nadando contra a correnteza e com certeza perdendo seu precioso tempo. Deixe as coisas fluírem naturalmente. Lógico que você deve lutar pelo seu ideal, mas ouça suas intuições e sinta o momento de parar com a teimosia e talvez mudar a estratégia. Pare e analise seu comportamento. Deixe de lado o seu costume de analisar o comportamento das outras pessoas. Seja sincero consigo mesmo e reconheça que sua teimosia é do tamanho das suas dores de estômago. Exatamente por você ser uma pessoa extremamente responsável, criativa, eficiente, cautelosa, perfeccionista e sensível, é que acaba entrando em atrito, às vezes secretamente, com pessoas que não pensam como você. Aprenda a ser mais tolerante e compreensivo, pois nem sempre a sua verdade é a verdade dos outros. O que você acha que é certo pode não ser certo para outras pessoas, e o que lhe causa tristeza pode ser considerado por outras pessoas apenas exagero de sua parte. Saiba compreender o mundo alheio e tente, pelo menos, respeitar as opiniões e desejos que são diferentes dos seus. Existem várias portas onde estão as respostas que desejamos, mas enquanto estivermos apegados a velhas ideias, não enxergaremos a saída por nenhuma delas. Procure ignorar os detalhes de uma questão complicada, porque você vai acabar se perdendo no meio delas e passar muito nervosismo tentando entender cada um. Os detalhes representam muito pouco na solução de determinadas questões, e o que realmente importa no processo de solucionar algo é o comportamento reto, decidido e determinado. Muitos detalhes levam à neurose, se você não souber lidar com eles. Cuidado! Seja flexível com você mesmo e com as ideias dos outros. Isso o ajudará a encontrar o equilíbrio emocional e a velha modéstia, que tanto agradece os seres humanos. Destrua essa postura de vítima. Encare o mundo de frente e com desejos de progredir, sem depender de ninguém para nada. Ok? Intestinos representam a eliminação final de substâncias desnecessárias ao organismo. Por analogia, se um indivíduo está segurando em sua mente algo do passado, resistindo a não permitir que as coisas e fatos novos entrem em sua vida, e se incomoda com ideias de mudanças em seu espaço, o inconsciente lhe mostrará, através de um intestino preso, ou intestino que segura, que as coisas velhas devem ser eliminadas de sua consciência. Água parada fica estagnada, ao passo que água corrente flui da fonte, renova-se constantemente e percorre seu caminho, livre e sem resistência, fortalecendo o ecossistema. Preste mais atenção em sua conduta. Veja o que você está aprendendo aqui, em sua mente, em seu cérebro, com medo de se soltar. E por quê? Você pretende passar a vida toda tomando remédios e sofrendo com dores e gases desagradáveis? Liberte-se das coisas velhas que existem em sua mente. Faça o mesmo em sua casa, em seu guarda-roupa, em sua mesa de escritório. Desfaça-se de tudo aquilo que não tem mais utilidade para você. Deixe a teimosia de lado e permita que seu mundo seja invadido por coisas novas. A vida sempre deve estar em constante renovação, pois a mente que acredita já saber de tudo ou que não precisa mudar nada, acomoda-se e sofre as consequências de pensar pequeno. Confie na vida e ame-se de verdade. Solte-se e seus intestinos se soltarão também. Se você está segurando alguém na sua mente, teimando em manter um relacionamento falido
ou não permite mudanças nesse relacionamento, isso também influenciará negativamente seus intestinos. Largue a sua teimosia. Tente achar soluções para os problemas através da flexibilidade das opiniões. Assim libertará sua mente desse círculo vicioso, dentro do qual você, às vezes, nem percebe que vive. Deixe de ser uma pessoa controladora. Afaste seu ímpeto de controlar os outros. Se o seu caso é intestino solto, observe se você não está relembrando uma situação antiga ou recente que lhe causa medo de perdoar, ou medo de perder o controle, ou de perder alguma coisa, ou se foi incumbido de uma responsabilidade que você julga ser grande demais para a sua capacidade. Observe também o que ocorre quando alguém muito importante está para lhe falar e quando, de repente, tudo parece depender somente de você para ser resolvido. O que acontece é que, nestas situações, a sua mente perde o controle e, em segredo, e o medo lhe dá a resposta. Lembra-se da frase, estou me borrando de medo. Se você é assim, saiba que algo o está deixando temeroso e preocupado em relação ao futuro ou ao presente. Acalme-se. Tente descobrir o que o aflige, e saiba que tudo tem solução. Aceite o que vier e encare as coisas e as pessoas com mais naturalidade. Você tem uma capacidade que desconhece, portanto pode encarar destemidamente o futuro. Confie em seu otimismo e o universo o ajudará, com certeza. Se o problema for relacionado ao amor, você pode estar apenas com medo de ficar sozinho, medo de não encontrar pessoa melhor para trocar problemas e alegrias. Encare positivamente as responsabilidades que a vida está lhe propondo. Ela jamais colocaria em seu caminho aquilo que você não poderá suportar ou resolver. A infecção intestinal é explicada pela medicina tradicional como o desenvolvimento de vírus e bactérias capazes de destruir a flora intestinal, provocando sérios danos ao organismo. Mas, se analisarmos o problema psicologicamente, entenderemos o porquê da infecção intestinal e entraremos num comum acordo. Quando o ser humano devasta a floresta, é alterado todo o processo na natureza. E esta atitude gera secas, destrói animais e desencadeia mudanças climáticas. Tudo devido à desarmonia do ecossistema. Algo semelhante ocorre com o indivíduo que permite que a harmonia do seu sistema orgânico seja destruída através da devastação de sua própria paz de espírito, das lembranças constantes de ódios e mágoas vividas em situações extremamente delicadas e ainda permite que opiniões alheias firam seus sentimentos. Como resultado desse estado psicológico lastimável, haverá a perda de equilíbrio e do poder da harmonia entre a natureza do seu corpo e o seu corpo. Manter na mente lamentações e críticas sobre o comportamento do sistema de vida de outras pessoas faz com que o vírus, que existem de forma organizada em toda parte, dentro e fora do nosso corpo, recebam de nossa mente vibrações negativas, de discórdia, e assim é quebrado todo o sistema. E assim até então era perfeito. As bactérias que até agora não lhe faziam mal, passam a ser conduzidas para cumprir o papel de mensageiras do inconsciente. Este normalmente está avisando a pessoa que seus sentimentos estão seguindo o rumo incerto. Harmonize-se com a vida e com tudo que faz parte dela. Mude sua maneira de pensar e procure ver o lado positivo das situações. Nada neste mundo poderá afetá-lo se você não o permitir. Não tenha medo de mudar e encontrar uma nova saída para seus problemas. O orgulho é um dos maiores inimigos do homem. Impeça que ele interfira em suas decisões. Fortaleça-se através do amor e da compreensão e fale claramente o que pensa de forma amorosa. Com isso, a energia vital que vive em você
terá forças para reorganizar seu organismo. Vejam bem, não adianta ser cabeça dura e teimoso, como diz a Bíblia, ou seja, como o humano é de dura índole e dura cerviz, e não aceitar o que aqui está descrito. Pois esse estudo existe há centenas de anos, e os sintomas relativos às doenças já estão mais que provados serem reais. Se continuar teimando, continuará a ficar doente. Simples assim. Se deixar de teimar e buscar a transformação, o benefício é todo seu. Só seu. Ser são é o significado de santificação. Ou seja, se tornar puro e limpo, sem doenças, ser livre e consciente. Acorde, já se faz a hora. A solução ou a manutenção de doenças está com você mesmo. Cure-se. Bom, vamos encerrando essa pequena aula, mostrando apenas algumas doenças, pois o âmbito delas é grande, assim como a descrição dos sintomas pela leitura corporal, que poderia ficar aqui horas descrevendo as doenças e origens, mas não se faz necessário, como sempre digo e explico, o suficiente sem ficar enchendo linguiça. Lhes dou o básico para que desenvolvam a continuidade. Fraternalmente, despeço-me, desejando a todos a santificação no caminho da luz. Que assim seja, hoje e sempre. Até breve.